Olá, pessoal, tudo bem? Muito bem-vindo a mais uma live aqui no nosso canal do YouTube. Fico muito feliz que vocês estão aqui comigo hoje. A gente pode estar aqui juntos de novo. Mais um dia, mais uma terça-feira aí da gente junto. E hoje para mim é muito especial porque hoje é uma live de aquecimento da nossa Odonto Black Vitalícia. Você sabe o que é isso? Se não sabe, se prepara porque vem coisa boa por aí. Sim, ela é a nossa Black Friday dos cursos de tratamento de sorriso gengival. Os cursos do tratamento completo de sorriso gengival. Não é nada isolado, tratamento completo. E está chegando. No dia 28 de outubro, às 20 horas, eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz e talvez eu nunca volte a fazer. Você vai ter acesso a todos os meus cursos, mas não é qualquer acesso, é um acesso vitalício. O que quer dizer isso? Que ele vai ser o curso mais atual do momento, mas que todas as atualizações futuras que tiver desse curso para o resto da sua vida, você vai continuar tendo acesso, você vai poder acessar a qualquer momento. Não só como ele é hoje, mas também a todas as atualizações futuras. Você vai receber o método RLE, que é o nosso reposicionamento labial simples e estável, que é o nosso carro-chefe. É um curso diferente, que ninguém mais tem, em que eu te ensino como fazer essa cirurgia de reposicionamento labial de forma simples, de forma segura, de forma estável, com todas as atualizações que tiver para sempre, para sempre. Tem uma novidade para vocês. Tem um livro digital exclusivo, a nossa primeira edição oficial, totalmente dedicado ao reposicionamento labial. Um material inédito, que nunca foi publicado antes, que você também vai ter acesso na nossa Odonto Black Vitalícia. Vai ter também o curso de aumento de coroa clínica estético, que vai muito além da gengivoplastia. Eu sempre falo isso, pessoal. Esquece essa história de gengivoplastia. Esquece essa história do pessoal, mas eu faço com osteotomia. Não é isso. Você tem que saber diferenciar os tipos de erupção passiva alterada. Cada tipo tem um tratamento diferente. Eu te mostro como tratar cada tipo. Eu te mostro o passo a passo, com vídeos completos das cirurgias, vídeos de cada passo. É um passo a passo ali, ó, mastigadinho para você. Tem um curso de enxerto de tecido conjuntivo, que eu sei que muita gente... Vocês sabem da importância que tem um tecido conjuntivo? Cara, tecido conjuntivo é o padrão ouro nos tratamentos de tecidos moles ao redor de dentes e implantes. Também de defeitos ao redor de dentes e implantes. Mas eu sei que o maior medo de todo dentista que vai fazer um enxerto, eu sei disso porque eu ouço isso toda hora, é o medo de remover o enxerto, de dar uma hemorragia, de ter uma complicação. E esse curso ele veio para te trazer segurança. Eu te falo da anatomia do palato, do tuber, o que você vai avaliar clinicamente no seu paciente, como selecionar a área que você vai remover o enxerto, como saber se você está numa área segura ou não, qual que é o tamanho desse enxerto que você vai pegar, como evitar o risco de complicação. Se as complicações acontecerem, como que você trata essas complicações, como que você lida essas complicações, para que na hora, no seu consultório mesmo, você já resolva tudo. É um curso para te trazer segurança. Tem o meu curso de complicações em laminados cerâmicos. É um curso que vem de uma experiência de 19 anos trabalhando estética vermelha e branca. Eu estou na 19ª turma do meu curso de estética vermelha e branca, que associa parte de estética periodontal com a parte de estética branca. Cara, eu pego muita coisa lá, a gente trabalha com muito isso. E todos esses anos fez com que eu conseguisse desenvolver uma árvore de decisão sobre o que você precisa avaliar, o que você vai decidir sobre o seu tratamento, sobre o diagnóstico das complicações, sobre como tratar cada tipo de complicação, um passo a passo. Tem o nosso curso de suturas e odontologia, porque todo mundo me pede, os residentes essa semana me pedindo, Cleverson, faz um hands-on de suturas com a gente quer aprender mais suturas, tipos diferentes, quando aplicar, e eu trago tudo isso lá para vocês também. Cara, e tem mais ainda. E tudo isso por um preço imperdível de uma boa Black Friday. Não é aquela história, sabe aquela, a metade do dobro do preço daquelas Black Friday fajuta? Cara, não é nada disso. Vai ser uma Black Friday de verdade. E numa versão vitalícia, ou seja, para o resto da vida. Para você ter um conhecimento atualizado aí 5, 10, 15, 20 anos, enfim, para o resto da sua vida. E um detalhe, pessoal, quem tiver ao vivo comigo no dia 28 vai ter acesso a bônus exclusivos. Tem mais bônus ainda, tá?
mas eu só vou revelar dentro dessa aula. Eu não vou ficar adiantando aqui, não vou dar spoiler, vai ter que estar comigo ao vivo para saber quais são esses bônus, e olha que são bônus muito bons. E quem estiver ao vivo comigo vai ter acesso a eles também, tá? Então são condições ainda melhores, uma oportunidade única que eu preparei especialmente para quem estiver presente lá comigo. Beleza? Para participar, toca aqui no link agora. Se você está me vendo ao vivo, o link está aqui no chat. Se você está vendo a gravação, o link está na descrição do vídeo. Nesse link, você vai fazer sua inscrição gratuita para a nossa aula da Odonto Black Vitalícia do dia 28 de outubro. Cara, se inscreve, vai lá, participa, ouça o que eu tenho para falar. Você vai receber a oferta em primeira mão, você vai garantir todos os bônus, e eu tenho certeza que você não vai se arrepender de estar lá e de ouvir a proposta que eu tenho para fazer para você. Tudo bem? Então vamos lá, pessoal, o que a gente vai falar hoje na nossa live? Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Peraí. Deixa eu ocultar isso aqui. Vamos lá. Ó, hoje a gente vai falar sobre os 3 erros que prejudicam o resultado do aumento de coroa clínica. Lembrando que lá na nossa Odonto Black Vitalícia tem o nosso curso de aumento de coroa clínica, eu falo tudo isso e muito mais, tá? Aqui vocês vão ver uma parte desses erros. Lá eu vou falar muito mais, um passo a passo para vocês entenderem como não é assim, é gengivoplastia. Esquece essa história de gengivoplastia, tá? Então, 3 erros que vão prejudicar o nosso resultado do aumento de coroa clínica. Pessoal, vamos contextualizar esse tema aí, tá? Primeiro, a gente está falando de um tema, de um tratamento, que é o aumento de coroa clínica estético, e é um tratamento para casos de sorriso gengival. Mas não é para qualquer caso de sorriso gengival. São casos de sorriso gengival causado por erupção passiva alterada. Então, primeiro ponto, a gente saber a etiologia é um pilar super importante. Inclusive, é o primeiro pilar do nosso método RLE, o posicionamento labial simplicitável, que é o diagnóstico, depois o tratamento, passo a passo, depois a estabilidade. Então, para qualquer tipo de tratamento de sorriso gengival, cara, o diagnóstico é essencial. E a erupção, o aumento de coroa clínica, ele está indicado para erupção passiva alterada. Mas não é qualquer erupção passiva alterada. Cada erupção passiva alterada, a gente tem um tratamento diferente. E quando a gente pensa em sorriso gengival, que é importante diagnosticar a causa, as causas mais comuns são hipermobilidade labial, que atinge aí 80, 85% dos pacientes que têm sorriso gengival, como essa paciente vocês estão vendo aí no slide. A erupção passiva alterada, que atinge cerca de 50% dos pacientes. Essa paciente também tem um pouco de erupção passiva alterada. O excesso vertical da maxila, que é a terceira causa mais comum, atingindo de 20 a 30% dos pacientes. São as 3 causas mais comuns. Ainda tem a quarta causa, que é a hiperplasia gengival, e tem a quinta causa, que é o lábio curto. Tá? Mas as 3 principais causas, vocês estão vendo? Uma, que é a segunda, erupção passiva alterada, a gente vai tratar com aumento de coroa clínica. E as outras 2, a gente pode tratar pelo método RLE, lá dentro da Odonto Black Vitalícia, tá bom? Então você vai ter tudo isso lá. E outra coisa, pessoal, eu quero que vocês parem de achar que aumento de coroa clínica é sinônimo de gengivoplastia. Esquece, não é. Pode ser até que para o paciente leigo ele pense assim. Mas não é, você está falando de gengivoplastia, você está falando errado. Gengivoplastia é só tirar a gengiva. E eu sei que muita gente faz isso, porque eu recebo muitos pacientes que já fizeram isso e voltaram. Eu recebo muitos comentários de dente, cara, mas eu estou fazendo e não está adiantando, está voltando. Então, não é a mesma coisa. Eu acho um absurdo falar que é só gengivoplastia. Não é isso, tá? E aqui a gente, claro, não é só sobre a técnica é importante, mas o diagnóstico é essencial. Você saber o passo a passo, você saber como trazer estabilidade. Você tem que ampliar a sua visão clínica. Sei que às vezes o paciente chega assim para você vai falar, eu vou fazer aumento de coroa clínica. Acho que sorriso gengival é só aumento de coroa clínica. Acho que sorriso gengival é só toxina botulínica. Acho que sorriso gengival é só cirurgia ortognática. E não é. A gente tem que ampliar a nossa visão, entender que existem
diversas causas, diversas opções de tratamento, cada um indicada para cada caso. Tá? Então a gente precisa entender esse contexto. Quais os benefícios hoje dessa nossa live aqui? É uma oportunidade de você aprender a identificar os tipos de erupção passiva alterada. Então, quando você pensa em aumento de coroa clínica, você tem que saber o tipo de erupção passiva alterada. Oportunidade de você aprender sobre um diagnóstico diferencial e visão clínica. Porque eu vejo muita gente fazendo só uma coisa, acha que a erupção passiva alterada é uma coisa só, e que o tratamento é um só. Não é. Você tem que ter essa visão clínica. Oportunidade de você não ter resultados frustrantes para você. E oportunidade do seu paciente não sair frustrado também. Porque eu já vi muita gente, muitas vezes isso acontecendo. Esses dias mesmo, recebi um direct de uma paciente. Falei, doutor, eu já fiz. E voltou. Essa semana, sexta-feira, uma paciente eu avaliei. Falou, Cleverson, eu já fiz 2 vezes a gengivoplastia. E voltou. 2 vezes. Então, é uma oportunidade de você aprender tratamentos mais assertivos. Mais assertivos. Que vão direto ao ponto, que vão, né? Bala de prata. Se você não faz o aumento de coroa clínica adequadamente, pode voltar a gengiva, como o paciente me falou. Você pode ter recessão gengival se não aprende a saber. Quanto de osso eu tenho que tirar? Em altura. Quanto de osso eu tenho que tirar em espessura? É tudo igual? É uma receitinha de bolo? Não é. Se você tira mais, você pode ter recessão gengival. Se você tira menos, você pode não expor toda a coroa como você poderia expor. E de repente não ficar tão bom. Se você não faz direito, seu paciente vai ser insatisfeito. Tudo bem? E os alunos do meu método RLE, do meu curso de aumento de coroa clínica, eles fazem isso de uma forma simples, porque eles sabem diagnosticar, eles sabem o passo a passo. Eu dou uma árvore de decisão, tem um guia de diagnóstico, tá? E eu faço isso, eu aplico esse guia de diagnóstico no dia a dia. Esse guia está dentro do nosso método RLE. Eu aplico pacientes de sorriso gengival, eu aplico esse guia sempre, tá? Então, vamos lá. Quais são esses? Vamos partir para o primeiro erro. O primeiro erro é um diagnóstico errado do tipo de erupção passiva alterada. Já falei para vocês, erupção passiva alterada não é uma só. Você não tem só um tipo de erupção passiva alterada. Você tem 4 tipos. Você tem tipo 1 e tipo 2, subtipo A e subtipo B. Então você tem 1A, 1B, 2A, 2B, como vocês estão vendo aqui. Se não saber diagnosticar isso, vai fazer com que você trate errado. No tipo 1, eu tenho bastante altura de tecido queratinizado. No tipo 2, eu tenho pouca altura. No tipo 1, minha linha mucogingival está lá, apicalmente, longe da junção cemento-esmalte. No tipo 2, ela já está aqui mais coronalmente, ó, perto da junção cemento-esmalte. Meu tecido queratinizado é pouco, quase todo em cima de coroa. O que implica isso? O tipo 1 eu posso tirar a gengiva, o tipo 2 eu não posso. Tem casos que você não pode tirar a gengiva. E o subtipo A e o subtipo B? Subtipo A, meu osso está distante da junção do cemento esmalte. Eu não preciso mexer no osso. Subtipo B, eu preciso. Então você está vendo que, dependendo do tipo aqui, 1A, 2A, 1B ou 2B, a minha abordagem tem que ser diferente. Se você faz gengivoplastia para tudo, você já vai errar. Se você faz aumento de coroa clínica, se você remove o osso para tudo, você pode estar errando. Se você remove quantidade igual de osso para tudo, você pode estar errando. Entende a importância de aprender isso da forma correta? E de forma clínica, de forma objetiva. Eu sou dentista como você, eu tenho consultório, amanhã de manhã eu estou no meu consultório. Atendendo pacientes de pele em geral, de implante de sorriso gengival. Eu aplico isso. Isso que eu estou trazendo aqui foi algo que eu desenvolvi para eu aplicar no meu consultório. E eu trago aqui a forma como eu faço. Eu não fico só da boca para fora. É aplicável, é replicável. Aplicável e replicável. Você vai aplicar e vai conseguir replicar esse passo a passo no seu consultório.
Então, primeiro, é um erro enorme você não saber diagnosticar os subtipos, os tipos de erupção passiva alterada. Porque cada um vai para um sentido diferente. Entende? Então, aprenda a diagnosticar os tipos de erupção passiva alterada. Segundo erro, não identificar corretamente a posição da junção cimento-esmalte. Vocês viram ali quando eu falei do tipo de erupção passiva alterada? É a posição da linha mucogengival em relação à junção cimento-esmalte. A posição da crista óssea em relação à junção cimento-esmalte. Você percebe que a junção cimento-esmalte é a nossa referência. Ela que vai ser nossa maior referência no aumento de coroa clínica. A não ser, óbvio, que eu vá fazer em casos em que o paciente vai fazer um laminado, que a gente tem um curso de complicação de laminado. Mas se ele está associado à dentística, se está associado à prótese, paciente com bruxismo, desgaste, que você vai reabilitar, nem sempre é a junção cimento-esmalte. Inclusive, dentro do nosso curso de aumento de coroa clínica, a gente tem uma aula específica dessa, da relação do aumento de coroa clínica com a prótese e com a dentística, com a ortodontia, né? Quantos pacientes têm hiperplasia gengival com a ortodontia? Com implante. Imagina um paciente desse perdendo um dente, que você precisa fazer um implante. Em que momento você vai fazer esse aumento de coroa clínica? Será que não é importante você diagnosticar isso antes de fazer um implante? De tratar isso antes de fazer um implante? A gente traz tudo isso lá também. Então, identificar essa posição é essencial. A forma mais comum é como vocês estão vendo aí do lado esquerdo, com uma sonda milimetrada, sentindo ali aquela convexidade cervical. Mas você pode identificar pela anatomia periodontal, pela presença aí da ranhura gengival. Você pode identificar pela proporção, altura e largura dessa coroa. Você pode identificar através de um exame de tomografia, desde que feito de uma maneira correta, com afastamento do lábio, para você saber a posição de margem gengival, para você poder saber a espessura gengival. Então, identificar a posição da junção cimento-esmalte é essencial. Você tem que identificar isso antes de começar a tratar. Tem formas diferentes de fazer, novamente. O clínico é o padrão, a sondagem, mas a tomografia, vamos dizer, o padrão ouro, é o que me dá mais precisão, mais certeza. Preciso pedir tomografia para todo mundo? Não, obrigatoriamente, depende da sua experiência. Mas eu acho que é válido. Casos maiores, casos que você tem mais espessura óssea, que você também tem que lidar com remoção de exostoses, né? Inclusive, a gente tem isso, eu tenho uma aula só de exostose lá, porque está muito relacionado à erupção passiva alterada. Muito. A gente fala muito disso lá. É um artigo nosso do ano passado, de 2024, que mostrou essa importância dessas exostoses e como elas interferem no sorriso gengival. Então, se você quer aprender também a tratar sorriso gengival, você tem que saber sobre exostoses maxilares. E a gente traz todo um detalhamento disso lá para vocês. Então, não identificar a junção cimento-esmalte é um erro clássico e que eu vejo muitas vezes. Se você não identifica certo, você também pode tirar menos gengiva que deveria. Você pode deixar recessão gengival. Você vai ter uma referência diferente para a sua posição da crista óssea. Então, identificar corretamente a posição do junção cimento-esmalte é essencial no tratamento do sorriso gengival. Terceiro erro, não avaliar a altura do tecido queratinizado. Pessoal, parece coisa básica, mas eu vejo poucas pessoas fazendo isso antes de tratar o paciente com sorriso gengival, antes de fazer o aumento de coroa clínica. Cara, é básico você avaliar a altura do tecido queratinizado, porque você precisa lá para identificar o subtipo de erupção passiva, se é tipo 1A, 1B, 2A, 2B. Você precisa saber para poder ter certeza se você pode ou não remover gengiva. Por exemplo, esse paciente que vocês estão vendo aí do lado esquerdo da tela, olha o tanto, tem 8,5 milímetros de gengiva.
de tecido queratinizado. Posso remover muita gengiva que vai sobrar. Mas olha esse paciente do lado direito, tem 2,5 milímetros. Para eu fazer o aumento de coroa clínica nele, se fosse o caso, eu teria que remover 2. Não ia sobrar nada. Não ia sobrar nada de tecido queratinizado. Posso fazer isso? Não. Tá percebendo? E eu dou esse passo a passo, eu falo para você como você avalia. Tem um processo de decisão. Todos os parâmetros que você tem que avaliar, e depois você vai associar esses parâmetros para chegar numa árvore de decisão de qual que é a melhor incisão. Precisa não fazer osteotomia, bisão interna, bisão externa, precisa não fazer osteoplastia, quanto de distância que eu tenho que deixar dessa crista óssea. Tudo isso tem um passo a passo. Uma árvore de decisão que deixa isso claro. Não é uma receita de bolo para todo mundo, mas existe uma fórmula. Existe uma fórmula para você calcular isso. Então, não avaliar a altura é um erro crasso, porque você pode tirar toda a gengiva do seu paciente e ficar só mucosa. E isso pode trazer complicações futuras. Entende que esses 3 erros que eu estou falando para vocês, a importância deles? Então, saber que existem subtipos de erupção passiva alterada, não é só um tipo. Existe mais de um tipo. Você não identificar corretamente a posição da junção cemento-esmalte. Quão subgengival ela está? Qual é a distância dela em relação à crista óssea? É essencial para a sua tomada de decisão no tratamento. Você não vai fazer todo o tratamento igual. Você não avaliar a altura do tecido queratinizado, para saber se você pode ou não remover gengiva. Às vezes não pode. Nos casos de erupção passiva alterada tipo 2, você não pode remover gengiva. A forma de tratar é outra. Eu ensino isso, eu mostro para vocês como que faz e as vantagens disso ou não. E o porquê. Entende? Então, são 3 erros crassos que podem fazer com que você não tenha sucesso no seu tratamento. A gente precisa identificar isso. A gente tem que saber esses 3 pontos. E você trata tudo igual? Você faz só gengivoplastia? Ah, não, você faz aumento de coroa clínica, mas você tira a gengiva para todo mundo? Você remove o osso igual para todo mundo? Você identifica corretamente a junção cemento-esmalte? Pode ser que mesmo não fazendo só gengivoplastia, você está tratando errado. Então, saber identificar isso é importante. Aí você vai ter uma recessão gengival, muitas vezes. Aí você precisa de um enxerto. Eu te mostro como tirar esse enxerto conjuntivo também, tá? Pense que, às vezes, você vai precisar fazer um aumento de coroa clínica para fazer um laminado. Antes de fazer um laminado. Será que eu posso fazer nessas situações? Se eu fizer o laminado, como que eu tenho que evitar para ter complicação? Eu mostro para você. E se eu tiver, como que eu trato? Também tem como mostrar isso para você. Entende como esses cursos estão todos conectados? Entenderam a importância desses 3 erros? Que podem prejudicar e muito o resultado da sua cirurgia de aumento de coroa clínica? Não cometam isso. Aprendam isso de uma forma correta, de uma forma clínica, de uma forma objetiva. Eu estou aqui para ajudar vocês nesse processo, para você nunca mais errar, para você ter pacientes satisfeitos, pacientes que vão te indicar, pacientes que vão indicar amigos, parentes, colegas, porque você sabe tratar, você é um dentista diferenciado. Entende? Deixa eu parar de compartilhar aqui com vocês. Estou aqui, estamos juntos. Entende, pessoal, a importância disso tudo? Tudo bem? Isso aqui foi um aquecimento, pessoal, para nossa Odonto Black Vitalícia. Lembra a nossa Black Friday dos nossos cursos de tratamento completo de sorriso gengival. Novamente, ela é vitalícia. Ou seja, para o resto da vida, você vai ter acesso aos meus cursos de método RLI, o reposicionamento labial simples e estável, com todas as atualizações futuras, que estão sempre acontecendo. Vai ter a primeira edição do nosso livro digital, exclusivo, dedicado exclusivamente para o reposicionamento labial, um material inédito, nunca foi publicado antes.
Vai ter o curso de aumento de coroa clínica, que a gente acabou de falar sobre a importância. Eu falei só 3 coisinhas aqui. Lá dentro do curso tem muito mais. O conteúdo é muito mais rico, direto e objetivo. O curso de enxerto de tecido conjuntivo, para você perder esse medo de fazer enxerto, de remover enxerto, saber que é tranquilo. Complicações com laminados, que também está associado ao aumento de coroa clínica. Muitas vezes você tem que fazer o aumento de coroa clínica antes de fazer o laminado. Eu te mostro isso, como você avalia, como você faz, as opções que você tem. Ah, quero fazer uma cirurgia guiada. Te mostro lá também. Um vídeo completo como você faz uma cirurgia guiada. O curso de suturas em odontologia, para você saber sutura. Cara, a sutura é essencial para o resultado do seu tratamento, de qualquer cirurgia. Saber qual sutura, não é tudo ponto simples. Esquece isso. Saber qual sutura aplicar é super importante. Então, pessoal, não perca nosso Odonto Black Vitalício, dia 28 de outubro, às 20 horas. É uma oferta de verdade que eu nunca fiz e que é provável que eu nunca volte a fazer. Ter acesso vitalício a todos os meus cursos. Cara, tô achando que eu tô ficando louco. Mas tá prometido, eu não vou voltar atrás. E lembra, é Black Friday. Então, é um preço imperdível. É um valor. Dá até vergonha de falar. Você vai falar, Cleber, você tá brincando comigo, que é só isso. Não, não tô brincando. Que é Black Friday de verdade. Não é aquela Black Friday de metade do dobro do preço. Não é isso, não. E lembra pro resto da sua vida. Então, se daqui a 5, 10, 15, 20 anos você tiver um paciente sorrigingival, você entra lá, vai estar a versão mais atualizada do curso lá para você. Mas você tem que estar comigo ao vivo no dia 28 para você receber ainda mais bônus. Lembra? Quem tiver ao vivo vai ter oportunidades exclusivas, porque eu não vou dar spoiler, não vou falar aqui, mas que vai estar lá. São condições ainda melhores, tá? Não perca uma oportunidade única. Eu preparei isso com muito carinho para quem estiver presente lá, especialmente para quem estiver ao vivo comigo, porque merece, tá? Então, novamente, tá assistindo ao vivo aqui? Vai aqui no chat, tá ali o link. Tá vendo a gravação? Na descrição desse vídeo tem um link. Clica, se inscreve. É gratuito, você não vai pagar nada para se inscrever. Se inscreve, vai lá comigo, escuta o que eu tenho para te dizer. Você não vai perder nada com isso. E eu tenho certeza que você vai falar, que sorte, ainda bem que eu tô aqui. É uma oportunidade, uma oferta que você vai ver em primeira mão. Você vai garantir todos os bônus e você não vai se arrepender. Eu tenho certeza disso. Tá bom? Pessoal, obrigado, tá? Pela participação de vocês aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado. Esses 3 erros são super importantes. Mantenham eles em mente sempre. E pensem, aumento de coroa clínica. Um mantra, aumento de coroa clínica não é gengivoplastia. Todo mundo falando junto. Amém. Beleza? Esquece essa história. Eu espero vocês 28 de outubro, 20 horas. Ao vivo, hein? Não perca. Grande abraço a todo mundo. Valeu.